Boa tarde, mulheres corajosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o tema da aula foi um tema de caixinha. Então, hoje a gente vai falar sobre tempo, organização de tempo. Isso foi o que mais rolou. Só que eu não vou falar organização de tempo, talvez do jeito que vocês queiram. Não vou falar sobre como planejar, como fazer planilha, não vou falar como planejar uma rotina. Eu vou falar sobre a base que vocês precisam sustentar antes mesmo de fazer uma planilha. Todas estão me ouvindo? Todas estão me vendo? Sim ou não? Pode botar um joinha ou... Ah, bora seguir? Estão preparadas? Tô vendo aqui o chat. Eu tenho quase que certeza, e aí vocês vão me dizer se sim ou não, que vocês, ou vocês já passaram, ou vocês conhecem alguém, a gente sempre tem esse princípio. Você estava com tudo pronto, a agenda lá formada, o planner, para quem faz planner, tudo certo, e de repente o negócio não anda, a rotina não desandou, não seguiu aquilo, travou, todo o planejamento foi de água abaixo. Ou então aquelas. Você faz mural dos sonhos, você faz caderninho do Eu Sou, e aí tá tudo planejado, lindo e maravilhoso no papel. Mas na hora de colocar à frente, cadê? Você já passou por alguma dessas situações ou conhece alguém? Me diz aqui no chat. Ninguém? Sim. Ah, eu mesma. Ótimo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes que vocês fiquem aí com um chicote nas costas, pá, 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 se punindo. Não é falta de força de vontade. Não é falta de disciplina. Não é falta de coragem. Não é falta de fé. Euzinha, olha ali. Isso simplesmente é falta de uma coisa que eu chamo de coerência. Vocês já ouviram falar sobre coerência? Já ou não? Às vezes vocês podem colocar só o símbolo aqui, ó. Aqui embaixo tem um React, isso. Gente, todas essas mulheres que estão aqui, todas vocês que estão aqui, são mulheres altamente capazes. Capazes fisicamente, capazes cognitivamente, capazes mentalmente. Eu estou falando aqui com empresárias, eu estou falando aqui com. Se eu for procurar diploma aqui, tem um monte. Eu não estou falando com mulheres que não sabem. E eu dou graças a Deus por isso. E vocês são extremamente capazes. Porém, na hora de executar, até constrói mentalmente, mas na hora de executar existe uma trava. E aqui eu tô aqui justamente para mostrar aonde é que tá essa trava e como é que vocês vão fazer para sustentar uma nova base. E essa base é o que vai fazer com que você planeje e execute. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu parabenizar vocês por algo. Vocês sabiam, aqui, quem é que faz lista de desejos de final de ano ou mural dos sonhos? Quem é que faz? Só para eu saber. Eu sou a Nanda? Eu, pronto, a gente já começa aí com a maioria. Agora me diz uma coisa. Quantos, quantas de vocês chegam ao final do ano, revisam essa lista e com essa lista ou esse mural dos sonhos visualizado de novo, revisto, fazer revisão mesmo. Vocês veem o quanto que realizou em termos de percentagem. Eu estou falando sobre matemática mesmo. Vocês fazem isso? E aí eu vou falar principalmente com quem diz que faz a lista dos sonhos. Sim. Quem disser sim, você revisa todo ano. Quem disser sim, você não revisa. Quantos por cento mais ou menos você cumpre?
Vejo que muitas vezes eu mudei tudo. Mas você conseguiu realizar em quantas porcentagens? Percentual, percentual. E você quer do ramo do número. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 25%, 40%, 50%. Vocês sabiam que até o dia 19 de janeiro, mais de 70% das pessoas, elas simplesmente desistiram dos seus sonhos? Ou não estão mais nem aí, nem lembradas? Vocês sabiam que das pessoas que começam consistência toda semana, pelo menos um vídeo no seu canal do YouTube, só 5%, só 5% fazem mais de 20 vídeos naquela média que ela estipulou? Sabia disso? E por que que eu tô falando aqui pra você? Porque para que você não se ache o cocô do cavalo do bandido. Ah, eu sou a única que não, eu sou a única que não faço, eu sou a única que não compro. Agora, o interessante e o melhor de tudo isso é que se você está aqui é porque você já startou, que existe uma nova possibilidade para você. E parabéns por isso. E hoje a gente está na nossa aula de número 19. Louca para fazer a aula 20. Vamos aqui compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam acompanhar todo o nosso raciocínio. Bora lá. Então vamos aqui, como construir rotinas estruturadas. Mas hoje o que eu quero falar com vocês vai muito além de uma agenda organizada. Hoje vai falar justamente com essa mulher que está comprometida em fazer essa vida extraordinária. Porque toda vida extraordinária, ela nasce de uma mente coerente. Ela nasce dessa coerência que eu falei para vocês. É sobre você pensar, sentir e finalmente agir de maneira que seja coerente com aquele seu desejo. Porque muitas vezes a gente pensa de um jeito e a gente faz outro jeito. Até porque, não vou soltar spoilers, deixa que a gente vai comentar. E aqui foi, né, que a gente falou sobre a coerência. Só que isso, essa falta de coerência, ela cobra um preço muito alto. É um projeto que você começou e você não terminou, e aí você diz: Meu Deus, eu nem sei por quê. Você ora, você acredita, você reza, você faz campanha de oração, você planeja, mas na hora de executar, você trava. Alguns de vocês estavam, não estão, né? Que a imersão ainda continua. Estavam na aula ao vivo da imersão, que teve semana passada, do Destrave Você, e você viu o exemplo, né? Eu preciso fazer uma planilha, eu sei disso, mas na hora de fazer, cadê? E aqui o exemplo foi de uma planilha, mas tem mais coisas que isso acontece. E você vive cansada de um esforço que não gera um resultado visível. É como nadar, nadar e morrer na praia. Você até se pergunta e sente que existe uma versão de você, mas parece que cada vez mais que você tenta ir atrás dessa nova versão, mais ela se distancia de você. Mais uma vez eu quero lhe dizer, você não está parada por falta de força de vontade. Se fosse falta de força de vontade, vocês não estariam aqui, em pleno seu horário do almoço, em pleno seu intervalozinho que você está muitas vezes aqui de câmera fechada, até porque não consegue abrir, está escutando em segundo plano. Não é por falta de força de vontade. Você está parada porque as suas camadas internas estão apontando direções diferentes. Às vezes é só
um risquinho que precisa, é só uma pitadinha que precisa. E você está aqui para isso. Só que enquanto você tá pensando uma coisa, fazendo outra, eu tenho uma agenda, eu planejei e não fiz acontecer, e às vezes até assim, na hora que eu tô fazendo o que tá aqui no meu planner, eu lembrei de alguma outra coisa e aí eu fui lá fazer e já não deu tempo. E isso acaba gerando em você uma ansiedade. E essa ansiedade, ela pode vir em forma de uma frustração, em forma de uma angústia, em forma dessa procrastinação. E pasmem, muitas vezes a nossa procrastinação não é aquela procrastinação de não fazer nada. O que acontece com nós mulheres, muitas vezes é a procrastinação ativa. A gente procrastina fazendo alguma coisa. E esse alguma coisa, na maioria das vezes, é plenamente justificado. E isso desorganiza, mas não desorganiza só a sua agenda. Desorganiza a forma como você pensa, desorganiza a forma como você sente e desorganiza a forma como você age. E olha, desorganiza sobretudo a forma sobre como você pensa ao seu respeito. Quando o seu sistema nervoso ele está em estado de alerta prolongado, porque se você vive nessa incoerência, você não está no estado de leveza. Você está no estado de luta ou fuga. E é um sistema nervoso que está em alerta. E aí é onde a gente diz que o cérebro está no modo sobrevivência. Lutar ou fugir? Lutar ou fugir? E aí você vê o que tudo que é urgente. E você lembra, poxa, isso estava na minha agenda para ser feito na semana passada. E eu não fiz. Eu não fiz porque eu tinha que lavar a louça. E às vezes nem tinha. Estou usando aqui o exemplo da louça só para que vocês se encontrem e se vejam. Mas tudo vira urgência quando você não organiza. Gente, eu não estou falando sobre você não ter flexibilidade de aquela atividade que eu não consegui fazer naquele dia passar para outro dia. Eu estou falando das coisas que vão tão acontecendo, 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 que daqui a pouco você não tem mais domínio sobre nada. Você que queria controlar tudo agora já perdeu o domínio sobre tudo, e inclusive sobre a sua saúde emocional. E aí gera o desconforto da ansiedade. E olha só, o que é que cronicamente a ansiedade vai fazer no cérebro? Você fica em modo de sobrevivência, o córtex pré-frontal perde a capacidade de planejamento, tá? Aqui é o sistema dopaminérgico, que quem já teve aqui outros dias já me ouviu falar. A amígdala assume esse controle. Opa! Acontecendo uma coisa aqui. Tá acontecendo algo aqui. Desperta. O cortisol se eleva, a adrenalina também, sinal de luta ou fuga. Só que ao final de um dia você vai estar extremamente fadigada. É aquele cansaço que não passa nem quando você dorme. Você dorme e acorda, você está cansada. Você dorme, você acorda, você está cansada. Você descansa no final de semana, você está cansada. Você dá graças a Deus pelo feriado, mas você está cansada. A sua mente está sempre ocupada. E aí você acha que produtividade é você fazer demais, quando na verdade produtividade é você colocar a ação correta, a energia certa na ação correta para que tudo gire, para que tudo anda. Você não está travada por falta de força de vontade. Você está ocupando demais o seu cérebro, ocupando demais a sua mente. E deixa eu te dizer uma coisa com muito amor e carinho. Às vezes não é TDAH. Às vezes é só essa incoerência. Tá? E me escutem com amor e carinho. E a ansiedade vai quebrar essa coerência aqui nesses três pontos. O primeiro é no pensamento. Pensamentos acelerados, aquele looping de pensamento, você pensa em fazer, e você está fazendo outra coisa, pensando outra coisa, e aquele pensamento vem recorrentemente. Você duvida, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Isso daqui vai para onde? E um outro jeito que é a comparação.
Você acaba se comparando com quem já fez, com quem você nem sabe quais são os bastidores. É como se eu quisesse perder 20 quilos em uma semana, e aí eu olho para a Cássia que está aqui, que perdeu isso ou mais, mas ela está há 15 anos, mais de 15 anos nesse processo. E aí eu começo a me comparar. E a mente pensa em tudo ao mesmo tempo. E não conclui nada, não resolve nada. No corpo, esses pensamentos vão liberar substâncias neurotransmissores, sinais elétricos que liberam neurotransmissores. Dentro desses neurotransmissores, o cortisol está também. E o cortisol, de modo não adequado, de modo exacerbado, ele produz o quê? Fadiga persistente. E o cortisol elevado o tempo inteiro vai produzir na gente insônia ou um sono não reparador. Porque o cortisol é para ele subir de manhã, mas no final da tarde é para ele baixar. Porque o final da tarde a gente foi feito para dormir lá cedo da noite. E imagina você que não dorme direito. Uma noite, duas noites, três noites, quatro noites, infinitamente. E o seu corpo emite esse sinal de eu estou em ameaça. Então você pensou, não concluiu, o corpo sente como uma ameaça, e quando é que você age? Como é que você age? Para fugir. É o lado mais fácil, o lado mais o que está primeiro, porque você perde o foco. Você expande, mas essa expansão de visão é para que você fuja. Não é para que você veja possibilidades. É só fugir e fica tudo embaçado. E aí, mesmo fazendo demais, a sensação é de que você não avança. Alguém aqui já sentiu isso? Sim ou não? Sim ou não? Tô vendo umas carinhas assim, super. Então, percebe que não é somente mental, percebe que também é físico e é fisiológico. Percebe que tem várias esferas aí desenroladas. E aí eu vou dizer isso porque pra a maioria que está aqui está na imersão. Não sei se vocês perceberam, mas as atividades elas são pontuais. Vocês vão saber disso por quê agora, aqui. Porque talvez vocês estejam, nossa, eu vou fazer isso, ela vai me dar atividades enormes para eu fazer e eu não tenho tempo. É a sua mente já criando resistência. Eu não vou ter tempo para fazer atividades enormes. E nenhuma atividade, elas foram direto ao ponto, tá? Em 5 minutos, se você não resistir, porque às vezes a gente resiste, né? A gente faz assim, ah, eu tenho que fazer isso. Peraí, que eu lembrei que a roupa tá na máquina e eu vou precisar estender, colocar no varal. Eita, mas eu lembrei que agora uma coisa que nem era pra você fazer. Vocês vão entender por quê. Vamos voltar aqui. Uma mente incoerente não está descansando nem avançando. Está só gastando energia e fica no mesmo lugar. A sensação é ficar no mesmo lugar. Sabe o ratinho rodando ali na gaiola? É a mente incoerente. Aí você se pergunta, meu Deus, eu cheio de capacidade, com 9.898 cursos, com não sei quantas mil horas do curso de inglês, falando francês, alemão muito bem, liderando não sei quantas mil pessoas, mas a sensação interna é de que eu não saí do lugar. A minha mente está esgotada. A minha mente está cansada. Problema, deixa eu te dizer que não é você ir mais para um curso de gestão, e aí eu não estou dizendo a você que não é para não ir. O problema não é você organizar um planner, o problema não é você organizar uma planilha. O problema é que você não parou para organizar-se
internamente e você está organizando-se externamente. Então, organização externa não vai resolver se você não fizer isso. Fazer planilha, fazer rotina, planejar, não vai. Querer mais motivação, tapinha nas costas somente, não vai fazer você ir além. Aqui é pico de dopamina. Fé sem ação coerente é fé sem obra. Eu não sei se vocês viram o meu devocional de domingo. Eu estava refletindo sobre Tiago 2,17, que diz que a fé sem. É 2,17, Mari, se eu estiver errada, você me explica. A fé sem as obras são mortas. Gente, é ação. Eu tenho fé, Deus me dá a fé de eu enxergar. O que é fé? Eu estou enxergando o que está além. E a própria palavra já diz que ele vai fazer, ele nos deixou para fazer coisas maiores que a dele. Agora, e aí é o nosso propósito de vida. Tiago 2,17. Obrigada, Elaine. Agora, eu preciso ter fé. Fé de que essa palavra é verdadeira. Fé que essa palavra sobre mim é verdadeira. E a fé é o resultado que eu ainda não vi. Que ainda não está real, mas eu já vi com os meus olhos. Só que assim, eu preciso agir. Porque a parte dele ele já fez. E ele já liberou, mas eu preciso agir. E aí eu não estou falando que você não tem fé, que é por isso que não realizou, porque eu não tenho fé. Não. Eu estou falando que está mal direcionado a ação. É a ação que está mal direcionada. Vocês estão entendendo? Tá tudo bem, né? Tá todo mundo vivo, né? Tiago 2,17. Depois vai lá e olha tudo certinho. Então, bora lá. O que falta para você, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que falta aqui não é mais ferramenta. O que falta é a coerência nisso aqui. Falta. O que é que o seu cérebro está processando? Ou seja, quais são os pensamentos que você tem deixado fazer morada na sua cabeça? Não é que, eu não vou pensar sobre isso. Se eu disser assim, pensa, tem aquela coisa, pensa no elefante branco. Vocês vão pensar justamente no elefante branco. Mas será que você vai deixar o elefante branco fazer morada sobre a sua cabeça? É isso. O que, quais os pensamentos que você está deixando fazer morada na sua mente? O que é que o seu corpo está sentindo? O corpo fala, o corpo responde. Tem gente que adoece para poder descansar. O corpo responde. Eu tô com um aperto no peito, uma angústia. Essa angústia vem de onde? Preste atenção no que é que o seu corpo está sentindo. Dentro da mentoria, dentro da fisiologia da alma, essa semana eu pedi para as meninas fazerem alguns movimentos respiratórios, alguns tipos de respiração para melhorar a frequência. E aí o corpo responde e as emoções registram. E registram no corpo e na mente. É daqui também que nascem os traumas, mas aí a gente não vai entrar sobre isso. É só para eu fazer essa abertura com vocês. E quem sustenta é a fé, que é aquilo que eu estou indo para lá, mas eu ainda não vim, mas eu sei que está lá. Eu sei que essa versão minha já existe, está lá, mas eu ainda não vi. Você precisa alinhar esses pontos aqui e parar de lutar contra você mesma. Mulher guerreira, vocês não são guerreiras. Nós não nascemos para guerra. Para de lutar contra você mesma. E aqui são os movimentos de alinhamento que vocês precisam ter. Dentro desse movimento de alinhamento,
A neurociência diz que você precisa regular antes de organizar. Porque senão fica mais um volume enorme de coisas para você fazer e fica sem sentido. E se fica sem sentido, o cérebro cansa, ele acha que é coisa demais para fazer, não tem nenhuma explicação, não tem nenhum porquê real e ele procrastina. Para que fazer isso? Que não tem sentido. Você precisa de inteligência emocional. Quando eu digo assim, o corpo sente. E o que é que ele sente? Preste atenção no que é que o corpo está sentindo. É a sua inteligência emocional. Opa, eu me senti assim. Porque aconteceu algo. Epa, eu estou me sabotando. Lembra que o seu corpo ele vai querer voltar para aquele antigo lugar, para aquele antigo hábito. E aí você precisa nomear esse sentimento, essa emoção. Da medicina integrativa, onde você cuida do corpo, cuida do processo inflamatório, porque, gente, eu estou falando aqui, cortisol aumentou, eu não estou dormindo direito, mas talvez eu esteja falando aqui por uma mulher que está entrando no climatério e aí cortisol desanda, estrogênio desanda, progesterona desanda, tireoide também. Vocês precisam também estar dando uma olhadinha para isso, tá? A gente precisa também individualizar um pouco disso. Mas, sobretudo, a base vem de quem você é. E quem te criou já falou quem você é, você só não está acreditando muitas vezes, ou muitas vezes está duvidando. E aqui quem está comigo, tanto em mentoria, quanto em imersão, quanto aqui na sala secreta, vocês vão me ouvir falar sempre sobre isso. Provérbios 23:7 diz: Assim como você pensa em sua mente, completa a frase, assim você é. Agora, a minha pergunta é: o que é que você tem pensado sobre você? Eu queria que vocês escrevessem aqui. O que é que você tem pensado sobre você ultimamente? Ou se você não quiser escrever, você faz assim. Você vai fazer um joinha. A maior parte do tempo eu penso positivo sobre mim. Ou, eu não quero do tempo todo. Vamos falar assim, dos últimos 3 dias, que tá mais fresquinho. Nesses últimos 3 dias, a maior parte do tempo você tem falado assim sobre, pensado assim sobre você ou assim sobre você? Boa tarde, Cláudia. Assim sobre você ou assim sobre você que você tem pensado? Sim, tem um assim subindo, gostei. Quem mais tem pensado assim nos últimos 3 dias? Assim, vamos dar um jeito nisso. Assim, isso, deixa esse pensamento fazer morada. Eu, se fosse você, Elaine, deixava essa mãozinha assim, ó, mais tempinho. Assim. Ai, gente, tô gostando. Muito bem. E agora vocês estão com papel e caneta na mão? Pra gente fazer uma atividade? Essa semana eu peguei uma paciente que ela vinha com as coisas anotadas na mão. Vocês lembram quando a gente. Gente, eu não sei vocês, eu já morei no interior. E assim, eu era responsável por comprar o pão. Até acho que deve ser por isso que eu também não gosto de comprar pão. Aí eu esquecia. Às vezes eu chegava na porta da padaria e esquecia e voltava. Aí eu anotava aqui qual era o pão que a minha mãe mandou acordar. Aí ela chegou pra mim com a palma da mão toda arriscada. Mas como é que foi isso? Não, porque eu tava anotando as coisas pra não esquecer. Aí eu lembrei disso. Qualquer coisa vocês anotam na palma da mão. Bora lá, vamos começar. Eu quero que vocês escolham uma área da vida para vocês. Você vai pensar naquela área que você sente que travou na sua vida. Pode ser o financeiro, pode ser seu relacionamento, pode ser a carreira. Escolhe. Escolheu? Escolheu? Quem escolheu, dá um acento que escolheu, né? Tá. Aí deixa eu ver aqui de novo, que eu não decorei, né, gente? Escolhendo, aí agora eu quero que você
reflita aí com você mesmo. Quando você escreveu essa área, você vai escrever aí de novo. O que que você sentiu? É tipo assim, por exemplo, eu vinha no elevador, aí a minha vizinha perguntou pela minha filha. Aí eu disse que o filho dela estudou com a minha filha. Aí eu disse. Aí me bateu uma saudade quando eu pensei, antes mesmo de eu falar pra ela o que que ia acontecer, me bateu uma saudade, entendeu? É isso, quando você falou, quando você escreveu a área da sua vida, que você sentiu que estava travada. O que é que você pensou? O que é que você sentiu? Ai, foi a minha carreira. Então, eu senti um aperto no peito. Eu senti o vazio. Aí agora eu quero que você reflita e você vai. Reflita com cuidado, tá? Ah, se foi a minha carreira e um vazio, o que é que você está fazendo a respeito disso? Ou o que é que você não está fazendo? Ah, eu sinto um vazio. Mas eu sei que eu devia estar procurando uma clínica para que eu fosse trabalhar nessa clínica e eu não estou procurando. Eu tô dizendo assim para que vocês percebam. Pode ser, ah, é o meu relacionamento. Ah, por quê? Porque, eu sinto estranha. Ah, por quê? Ah, porque eu tô abusada, eu não converso com meu marido, nem nada. E o que é que aconteceu? O que é que você não tá fazendo? Aí agora eu percebi que eu entrei na menopausa, por isso que eu tô mais chata, mais irritada, mais afastada. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um médico. Então, o que é que você tá fazendo ou o que é que você não está fazendo a respeito disso? A minha? Aí agora é o seguinte, gente. Agora é o seguinte, preste atenção. Se aquilo que você pensou, mesmo você achando assim, não, eu travei nisso, tudo bem, você travou, você tem consciência e você está aqui porque você quer mudar, você quer transformar essa área. Eu pensei, eu sinto X, eu pensei X, eu sinto Y e eu faço ou não faço Z. A minha pergunta para você é: aquilo que você está pensando, ele está coerente com aquilo que você está agindo? Eu travei na vida financeira, eu quero avançar na vida financeira, mas não estou fazendo nada. Estou aqui, esperando cair do céu, literalmente. Então, tá coerente? Ah, eu quero emagrecer, mas eu não fui no nutricionista, eu não fui no médico, eu não estou fazendo nenhuma caminhada ali embaixo, na pracinha. A sua ação tá coerente com o que você está pensando? Sim ou não? Agora eu queria que vocês respondessem aqui. Sim ou não? Sim, não, não. Não até domingo? Quer dizer que domingo pra cá começou a fazer foi isso? Quero entender. Não. Melhorou, copo meio cheio. Eu gosto dessa sensação de copo meio cheio. E tô fazendo copo meio cheio. Quem mais? Sabe que, e aí eu vou perguntar justamente para quem disse que melhorou. Se não quiser falar, pode digitar. Você percebe uma sensação de mais leveza ou mais clareza, mais fluidez? Mesmo que seja mínima, mas você percebe? Quem disse que melhorou? É a Nelma mesmo. Ela não quer que eu diga o nome. Pode dizer. Posso falar? Tá me ouvindo? Pode, tô ouvindo. Não leveza ainda, porque assim, até agora mesmo eu até anotei aqui para pensar depois nessa parte que você mostrou aí sobre agitação sem avanço.
Então eu vinha, me identifiquei bastante com as explicações que você deu especificamente nessa parte, porque é uma sensação de estar fazendo um monte de coisa e depois você olha e o que foi que eu fiz? Nada. Eu tá o tempo todo ocupada, correndo, resolvendo, fazendo, mas sei lá, é como se esse monte de coisa eu não estivesse fazendo, não fosse as coisas que eu gostaria de estar fazendo. Não, difícil explicar. Mas assim, aí quando eu digo que melhorou do domingo para cá, é que não tá leve, mas é como se eu estivesse enxergando o que eu quero e tá assim, tá meio até. Eu ia botar Eu fiquei pensando e não botei o para baixo porque eu acho que era assim. Tipo assim, tá para baixo, mas eu consigo ver, Que melhorou. consigo entender o que fazer para ficar assim, mas não tá fazendo ainda. Perfeito. É confuso, é bem É porque confuso. tá bem no começo do processo, né? Então aí Isso. ainda fica uma certa confusão, porque o seu cérebro, ele vai querer remeter ao passado. Ué, você está mudando? Quem é você? O que é que você acha? Vamos voltar que aqui é mais seguro. Mas aí já percebe que tem mais uma clareza do que é que eu preciso fazer. Não estamos todos agora no segue em tiroteio. E é isso que vai sentindo, mas é um processo, né, gente? Não é. Eu costumo dizer que não é que nem aqueles memes do Instagram que faz assim. E aí você já tá pronto, 20 quilos mais magras e maquiada e pronta para ir para uma festa em Dubai. Não, não é. Né? É um processo. Mas que bom que você já começou a perceber isso. Quando você começa a ter esse estado, você está entrando no estado de coerência. Mas quando você não começa, agora é só disciplinar. Coerência e disciplina. Mas a coerência ela precisa vir antes. Porque só a disciplina vai cansar a gente. E muitas de vocês aqui são muito disciplinadas. Muitas de vocês aqui trabalham e trabalham muito, mas ainda se sentem exaustas. Não é verdade? Como nessa de que não tenho clareza, mas quando você percebe a clareza para onde você está indo, o que é que você está fazendo e que está fazendo sentido e está dando sentido para o seu cérebro, essa é a grande questão. Dando sentido para o seu cérebro, você vai. Você consegue. Você continua. E não é sobre você ser perfeita, é sobre você continuar. Então, e para vocês que ainda não conseguiram, eu costumo dizer uma coisa. Se uma pessoa no grupo está conseguindo, então ela está dizendo para você, olha, vai em frente que você também consegue. Vai em frente que você também consegue. E aqui, gente, tem uma frase de Napoleão Hill que ele diz assim: Napoleão Hill descreveu o efeito. Eu quero que você entenda a causa. A causa é neurológica, é emocional, é corporal e é espiritual ao mesmo tempo. Ou seja, você não é dividida. Talvez você ainda não tenha entendido a causa porque você está criando divisões na sua mente. Você está tratando só o planejamento, ou você está tratando só o corpo, ou você está tratando só o emocional. Mas nós não somos seres divididos. Quando você cuida das quatro camadas juntas, você muda, e não por esforço. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Deixa eu só colocar. Vou falar sobre esforço. Deixa eu aqui. Você muda e não por esforço. Esforço quer dizer que eu vou estar aqui sentada e de repente, magicamente, eu passo 3 meses sentada aqui na minha cadeira, mas aqui eu vou estar nutrida, aqui eu vou estar tomada banho, aqui eu vou estar cheirosa e o dinheiro caindo na conta. Olha que beleza! Sem nenhum esforço. Não é sobre isso. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer aquilo que você tem que fazer para que esse sonho, esse pensamento saia daqui e se torne matéria. Só que agora o seu pensamento, o seu foco e a sua energia estão direcionados para isso. Entendeu? Você precisa fazer. E muitas vezes
Você vai ter que, por um dia, por dois, por três, atrasar o almoço, chegar mais tarde em casa. Isso não pode ser a rotina que vai fazer você exaurir. Mas pontualmente, às vezes, você precisa fazer. Quem é que é dona de empresa? Quem for vai saber que vocês trabalham mais do que os seus empregados, na maioria das vezes. Eles têm um horário, você não tem. Ou, estão dizendo aqui, ou eles têm um horário, você não tem. Só que esse seu horário precisa fluir. Não é ter, ele precisa fluir. Aí é um esforço coerente. É um esforço com, 5 por 2, né? 5 dias você trabalha e 2 dias você trabalha mais do que os outros 5, mas tá tudo bem. É um esforço que precisa ser coerente. Não é um esforço sem direção. Esse esforço sem direção é o que cansa, é o que exaure, é o que te deixa ansiosa, é o que te deixa frustrada. Então percebe? Não é somente fazer uma agenda, é fazer uma agenda coerente. E sempre vai ter um ponto de alavanca. Você pode dizer para você que, ai, é finanças, é carreira, é relacionamento, mas se o teu ponto de alavanca não for aquele ponto de alavanca que faz parte dos seus valores, não vai ser a carreira, não vai ser o relacionamento, não vai ser as finanças. Não sei se ficou filosófico ou se vocês entenderam, mas comecem sempre pelo que for mais importante. E o mais importante da sua vida precisa ser você. E as outras coisas vão se achegando. Na Via Láctea, quem é o mais importante? É o planeta Terra? Quem é o mais importante? Dos astros da galáxia. Eu tô falando em astro, planeta, estrela, essas coisas, tá, gente? Não tô falando nada astrológico, não. Tô falando nada, o Sol. O Sol. E todos os outros astros gravitacionam em torno dele. E aí a gente tem perfeição. A gente tem dia e noite, a gente tem 7 dias na semana, 12 meses no ano, a gente tem 4 estações no ano, a gente tem sol e lua, escuro, claro, chuva, sol. Por quê? Tira o sol do centro. Agora, se você não fizer pela sua vida, tentando que outros, isso tudo vira causa, é isso mesmo, tentando que outros venham salvar, sinto muito em dizer que não vai. E não adianta você montar agenda, planilha ou tentar ter mais tempo. Não vai acontecer. Só depois disso, sente e monte suas agendas.